Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas e indubitavelmente do mundo. E aí se liga só, hoje a gente vai falar sobre denotação e conotação. Os processos são bem simples. Agora, por mais que não caia, de fato, na tua prova, uma questão cobrando diretamente isso, pode ser que não caia, mas sempre vai cobrar indiretamente, pois você precisa ter alguns conhecimentos, como eu falei na aula de compreensão e interpretação, você precisa ter alguns conhecimentos voltados para o campo da análise textual, como a gente viu, intertextualidade, linguagem verbal e não verbal, figuras de linguagem, funções da linguagem, denotação e conotação é um desses conhecimentos que você precisa ter. A começar pela nomenclatura, porque vai que o cara cobra uma nomenclatura diferente. Então a gente precisa entender de fato o que é isso. Vamos fazer um estudo dirigido e precisando a gente dar uma explanada maior no processo. Acompanhe aqui comigo, ó. Denotação é o uso da palavra com o seu sentido original. Conotação é o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Então, basicamente, a palavrinha é essa, ó, original. Então, denotação é quando eu emprego a palavra dentro do seu sentido original e conotação é quando eu emprego a palavra fora do sentido original. Só que, meus companheiros, eu não vou chamar apenas de denotação. A denotação também pode ser chamada de linguagem real ou também de linguagem literal. Até aí, tudo bem? Já a linguagem conotativa, ela pode ser chamada também de linguagem figurada ou então de linguagem literária. Então, muito cuidado para não confundir literal com literária. Literal é o sentido real, é o sentido denotativo. É quando a gente emprega a palavra dentro do sentido original. Seria basicamente assim, ó. Pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então, aqui a palavra pedra foi empregada dentro do sentido original. Já a conotação, a linguagem figurada, a linguagem literária é quando a gente emprega a expressão fora do sentido original. Então seria basicamente assim, ó, você tem um coração de pedra. Poxa, você não tem um coração de pedra. Aqui o camarada quis fazer uma simbologia a um coração duro, a um coração de uma pessoa que não se abre para amar. Agora, nós podemos pegar outras nuances para poder entender. Por exemplo, a gente pegou a palavra pedra aqui. Poderia fazer outras brincadeiras. Eu poderia dizer que ontem eu comprei meio metro de pedra para construir um muro em minha residência. A palavra pedra, aí neste contexto, foi empregada dentro do sentido original. É, para quem conhece, um mineral. E para quem sabe um pouquinho de obra, a chamada pedra-fogo que a gente usa para poder fazer concreto. Mas e se eu falar que a Atadolfa é uma pedra em meu sapato? E aí? Ela está aqui no meu sapato me machucando de fato? Assim como esse coração é de pedra de verdade? Claro que não. Então, a Atadolfa é um problema na minha vida, um estorvo. Eu empreguei fora do sentido original. É assim que funciona. E por que isso é importante? Para identificar dentro de um texto as características daquele texto. Quando você pega um texto informativo, um texto jornalístico, por exemplo, ele é todo calcado na linguagem denotativa. E quando você pega um romance, uma poesia, muitas vezes eles apresentam a linguagem conotativa, uma linguagem figurada. Por exemplo, todas as figuras de linguagem que nós conhecemos, metáfora, metonímia, ironia, catacrese, por aí vai, todas, absolutamente todas, são provenientes da linguagem conotativa. Agora, nem sempre será possível, de cara, numa sentença, identificar o valor
conotativo ou valor denotativo único e exclusivamente. Às vezes a gente vai ter uma certa dificuldade, às vezes a expressão vai ser dúbia, e nesses momentos nós teremos a famosa ambiguidade. E o que seria a ambiguidade? Seria uma expressão passível de pelo menos duas interpretações. Acompanha aqui comigo, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Olha a nossa observação. Nem sempre é possível identificar com facilidade o valor denotativo ou conotativo nas frases. Nesses casos, teremos uma ambiguidade. Só para frisar mais uma vez, o que é uma ambiguidade? É quando a sentença é passível de duas ou mais interpretações. Olha aqui 5 exemplos que nós colocamos. O primeiro, a Tadolfa caiu do cavalo. Eu tenho aqui uma ambiguidade. Essa frase é passível de duas interpretações. Detalhe, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Então, vamos tentar imaginar aqui as duas possibilidades. Primeiro, qual seria a interpretação para o sentido real? Seria a Tadolfa levou um tombo do animal. Ué, professor, eu pensei que era só dizer a Tadolfa caiu do cavalo. Tem, às vezes, em turmas presenciais, o aluno falando assim para mim, ué, mas professor, mole, é a Tadolfa caiu do cavalo. Mas, poxa, não é porque você está falando com mais ênfase, com mais vontade, que vai desconfigurar a ambiguidade. Não, continua sendo ambíguo. Se você continuar dizendo a Tadolfa caiu do cavalo, continua sendo ambíguo. Para desconfigurar, você tem que dizer que ela levou um tombo do animal, ela levou um tombo do cavalo. Aí sim. Aí você mata e percebe que é um sentido real. E no sentido figurado, o que estaria acontecendo de fato? A Tadolfa se deu mal em qualquer situação, independentemente do contexto. Ela se deu mal, seja no trabalho, seja com os amigos, seja na faculdade, seja em casa, alguma coisa ela aprontou e, putz, não deu certo. Agora, e a próxima frase aqui? A Tadolfa vestiu a camisa da empresa. Mais uma vez, uma frase passível de ambiguidade. E aqui, duas interpretações. Mais uma vez, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Qual seria o pensamento no sentido real? A Tadolfa vestiu o uniforme da empresa. Por exemplo, aqui, ó, blusa do LAC. Então, a Tadolfa colocou o uniforme da empresa, vestiu o uniforme da empresa. E no sentido figurado, o que a Tadolfa passou a fazer? Ela passou a trabalhar com mais afinco, com mais vontade, com mais empenho. Ou seja, é uma profissional dedicada, uma funcionária dedicada, uma funcionária que veste a camisa, que dá o sangue pela empresa, que dá o suor pela empresa. Então aqui, ó, sentido figurado. Então, perceba que sem um contexto maior para a gente identificar, a gente vai ter problema. Inclusive, se você produz uma redação dissertativa, argumentativa, numa prova de concurso público, ou até mesmo se for um estudo de caso com uma dissertação expositiva, você jamais pode produzir um texto que seja ambíguo, que permita margem para duas ou mais interpretações, pois, se não tiver um contexto maior, dificilmente o camarada vai entender aquilo. Agora, óbvio que a gente poderia entender isso se fosse num contexto maior. Imagina, a Tadolfa acabou de sumir no cavalo alazão. Ela está galopando toda serelepe e fagueira. E a Tadolfa caiu do cavalo. Caramba. Não tem como, né? Ela caiu do animal. Ah, mas forçando a barra ela se deu mal também, ela caiu do cavalo, né? Pô, forçando a barra, beleza. Mas, óbvio que num primeiro momento você vai pensar no tombo. Não vai abrir uma ambiguidade. Agora, a Tadolfa estava desviando verbas da empresa. Foi pega no flagra. E aí, nesse momento, ela caiu do cavalo. Ou seja, agora ela se deu mal mesmo. Então, o contexto permite você identificar. Se não existir um contexto maior como esse, obviamente que as frases soltas são ambíguas. Agora, nem sempre a ambiguidade se dará
pelo fato de termos uma interpretação real e outra interpretação figurada. Às vezes, basta ser possível fazer mais de uma interpretação para ser ambíguo, e não necessariamente uma real e uma figurada. Pode ser duas reais. Eu posso ter ali, duas interpretações reais. Então, vamos lá. Atadolfo encontrou Jocrete em seu quarto. O pronome possessivo seu aqui foi mal empregado. O quarto é de quem? Eu não sei. Eu não sei se a Jocrete estava dentro de um quarto que era dela, Jocrete, e a Atadolfo entrou, encontrando-a, ou se o quarto era da Atadolfo, a Jocrete estava dentro do quarto da Atadolfo e a Atadolfo a encontrou ali dentro do quarto. Então, aqui neste momento, eu tenho uma frase passível de duas interpretações. Só que agora, não são duas de formas distintas, uma real, uma figurada. Não, são duas reais. Eu não sei de quem é o quarto e pronto, acabou. Foi mal formulada a frase. A próxima, Atadolfo encontrou Jocrete sorrindo. Mais uma vez, eu não sei quem é que está sorrindo, se é a Atadolfo ou se é a Jocrete. Então, mais uma vez, uma frase ambígua. Aqui, nesse momento, eu nem preciso reconstruir uma frase. Basta colocar uma vírgula e eu mato. Eu consigo dizer que agora, nesse momento, ao isolar o sorrindo, que esse sorrindo é do primeiro elemento, no caso do sujeito. Então, a Atadolfo é o sujeito e a Jocrete é o objeto. Então, agora a Atadolfo, com um sorrisão na cara, vai encontrar a Jocrete. Ok? Então, aí a gente mata a dúvida. E na próxima, a Atadolfo saiu do salão molhada. E aí não adianta, né, gente? Múltiplas de várias interpretações. Eu não vou comentar aqui, mas se você quiser, obviamente, saber um pouco mais sobre essas múltiplas interpretações, só se você for muito curioso, aí você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @CidConcursos, ou pelo WhatsApp 219647 39463, ok? Tranquilo? Então, nesse momento, a gente encerra aqui o conteúdo teórico, que é rápido, e a gente já vai fazer algumas questões aqui que são rápidas também. Esse conteúdo é um conteúdo rápido, sem enrolação. Então, vem aqui comigo. Primeira questão que a gente tem aí. Assinale o segmento em que não foram usadas palavras em sentidos figurados. Então, tem que ser sentido real, denotativo, literal apenas. Letra A, lendo o futuro no passado dos políticos. Poxa, pensa comigo, lendo o futuro no passado, como é que eu posso ter essa leitura no sentido real? Ler é a palavra, é o texto. Letra B, as fontes é que iam beber em seus ouvidos. Então, a fonte bebendo em seus ouvidos, quem bebe sou eu, você. C, eram 75 linhas que jorravam na máquina de escrever com regularidade mecânica. As linhas jorravam assim como se fosse uma água na nascente. Poxa, pelo amor de Deus. Agora, só restou... Opa, não tem mais, Letra D. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. Aí você até pode pensar assim, ué, professor, mas eu posso confundir com a coluna espinhal. Então, se te desse margem para isso, ok, mas obviamente que aqui não dá, porque você sabe que existe a coluna jornalística e geralmente esses textos são atrelados, essas questões são atreladas a um texto. Óbvio que eu tirei o texto aqui e botei só a questão, mas nesse momento você não consegue saber que uma coluna que vai ficar pronta é a coluna jornalística? Afinal de contas, eu por um acaso posso dar uma de Deus e aqui começar a fazer uma coluna? Não. Ah, mas eu tenho uma impressora 3D, estou fazendo uma coluna, professor. Porra, tá forçando a barra, tá? Então aqui, gabarito, letra D de dado. E na letra E, eu já marquei, aqui os gabaritos. E na letra E, capaz de cortar com a elegância de um golpe de florete. Então, aqui tem o cortar com a elegância de um golpe de florete. Essa elegânciazinha aqui do golpe de florete deu uma margem figurada. Então, gabarito, letra D de dado. Se liga aqui na questão 2. Assinale a alternativa cujo termo grifado não é linguagem conotativa. Olha a letra A.
mais um defunto autor para quem acampa foi outro berço. Nesse momento aqui do autor defunto autor, este berço, acampa no caso, é o túmulo. Então ele empregou a palavra berço fora do sentido original, portanto é um sentido conotativo, e a gente quer um não conotativo. Letra B, acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda triste. Para peneirar, eu vou peneirar o quê? A areia, e não a chuva. Então eu empreguei fora do sentido original, ou seja, no sentido conotativo, mas a gente não quer o sentido conotativo. Letra C, a natureza parece estar chorando a perda irreparável. Quem chora é você, sou eu, não a natureza. E letra D, no discurso que proferiu à beira da minha cova. E aí a cova, aí no caso, é o túmulo de verdade, então não é sentido conotativo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do edital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.